Irmãos, nós estamos muito entusiasmados com essa nova série de mensagens que se inicia. Com certeza fomos muito abençoados com a série de mensagens Maranata, onde nós falamos muito sobre as questões, os sinais do fim que antecedem a volta de Jesus. E nós fomos, então, orientados a nos posicionar em fé, estarmos preparados para o dia do Senhor, que nós não sabemos quando será, mas que o que importa é que o nosso coração esteja pronto para receber o nosso Rei. E assim partimos para a nossa casa. E nessa nossa nova série, Em Frente, você pode ver ali, tá a nossa mídia da série Em Frente, com dois significados, né? Enfrentar, em frente, de enfrentar as coisas que nós temos pela frente, mas também de seguir em frente, de nos posicionar em avançar, em poder crescer, em seguir naquilo que Deus estabeleceu para nós. Então, nessa série de mensagens, nós vamos estar encorajando todos a tomarem seus passos para poder seguir crescendo na caminhada com Deus e também tratar daquilo que muitas vezes nos impede de avançar, aquilo que muitas vezes temos medo de enfrentar. Nós vamos ser, então, encorajados a nos alinharmos em Deus. E hoje eu gostaria de falar com você sobre um tema que é uma das preocupações também nesse tempo atual que nós vivemos. Nós sabemos que nós temos vivido dias tempestuosos à nossa volta. E uma das preocupações também dos profissionais da saúde emocional é como ficará o emocional, como ficarão as pessoas, quais serão os efeitos que a pós-pandemia deixará nas pessoas. Então, existe uma preocupação e nós também, como líderes espirituais, temos essa preocupação de ajudar você a atravessar esses dias e sair desse tempo mais firme e mais forte com Deus. Não só esse tempo, como outros momentos da nossa vida que nós enfrentamos difíceis e nós precisamos lidar com esse sentimento tão difícil, muitas vezes, de encarar, que é o medo. Hoje nós vamos falar, então, sobre enfrente o medo e siga em frente. E não só em casos como nós estamos vivendo agora, em situações atuais, mas também, quem sabe você já passou, enfrentou alguma situação muito difícil de superar na sua vida. Alguma coisa que pode ter te deixado marcas e pode ter desenvolvido em você um medo profundo que impede você de seguir em frente. A situação passou, os dias difíceis passaram, a dor passou, mas você desenvolveu um medo, quem sabe um pânico, algum sentimento que te impede de ir adiante, de enfrentar. Ou, quem sabe, é algo que gerou uma paralisia em você, quando você percebe situações similares a que você viveu, quem sabe, no passado, você já começa a ficar ansioso, começa a ficar nervoso, porque um sentimento ruim ficou no seu coração, ficou contido em você, o medo de reviver situações difíceis de superar. Então, não só na nossa situação atual, mas também em outras fases da nossa vida particular, Deus quer que a gente enfrente o medo e a gente siga em frente, em direção aos propósitos do Senhor. Porque o medo intenso e constante, ele pode gerar muitos efeitos negativos em nós. Em primeiro momento, o medo, ele gera alerta em nós. Não é ruim isso, né? Nós ficamos em estado de alerta, percebemos o que temos que cuidar, mas o próximo passo já é permanecer no estado de vigia, não de medo. Observar o que está acontecendo e tomar as precauções necessárias. O problema é quando esse medo se torna constante, ele é alimentado, ele te acompanha diariamente e te impede de fazer coisas, de avançar, de viver uma vida em paz. E o medo intenso, ele tende a desenvolver fatores negativos também na nossa vida física, emocional e espiritual. Ele pode, por exemplo, afetar o nosso sistema imunológico. Nós temos falado tanto de se cuidar, de cuidar da nossa imunidade, estarmos protegidos nessa situação que nós vivemos, né, de pandemia. Mas muitas vezes as pessoas vivem com tanto medo e tão ansiosas que elas acabam se tornando vulneráveis a doenças. Elas ficam suscetíveis, porque a ansiedade, ela baixa as defesas do nosso corpo e nos deixa vulneráveis. Pessoas podem desenvolver gastrite, úlceras estomacais, estresse, angústia profunda, surtos de ira e agressividade, problemas de memória e concentração. O medo constante e intenso também pode alterar a criatividade. Quem sabe você se sente travado, não consegue mais ser criativo no seu trabalho, na sua profissão, ou até mesmo você passa por alguma dificuldade na sua vida, mas você tinha costume de conseguir ser criativo e logo resolver, saber como sair da situação, mas por causa desse medo que está à sua volta e que está dentro de você, você já não é mais criativo para ter soluções para as coisas que vêm até você. Então, sua criatividade é alterada. O medo intenso também, ao longo prazo, pode gerar hipertensão, câncer, vulnerabilidade para doenças virais, doenças emocionais como crise de ansiedade ou pânico, depressão e até mesmo desejo de morte. Então, como é importante nós
identificarmos em nossa vida se existe realmente a presença do medo, de uma forma que nos impede de viver uma vida em paz, sem ansiedade, sem uma preocupação constante. Porque a falta de cuidado com o medo, com a nossa paz interior, nos levará também a ficarmos vulneráveis à nossa vida física e emocional, a doenças. E esse não é o plano de Deus para nós. Nós sabemos que Deus nos criou para vivermos sem medo. Deus nos criou para sermos corajosos, para enfrentarmos a vida, para seguirmos em frente. E existe somente uma forma de combater o medo, que é desenvolvendo a nossa fé. A fé tem um poder fantástico de nos proteger e nos preparar para as tempestades da vida. Para nos ajudar a encarar e passar pelos dias difíceis de uma forma mais forte. Então, hoje nós vamos observar um momento em que Jesus está com seus discípulos e ele desafia a fé desses discípulos, ele estica a fé deles, faz eles crescerem num momento difícil. E através dessa história nós vamos recordar verdades que devem ser como âncoras em nossa alma, que vão nos trazer segurança e estabilidade, firmeza diante das incertezas e temores da nossa vida. Então hoje nós vamos falar sobre 8 lembretes para a nossa vida, que são necessários nós recordarmos constantemente para que a gente possa vencer o medo. Nós vamos estudar a história de Jesus com seus discípulos, que se encontra lá em Marcos, capítulo 6. Ela também está presente nos evangelhos de Mateus e João. Mas hoje nós vamos estudar mais esse texto de Marcos, que está um pouco mais enxuto. E você pode acompanhar na tela, nós vamos fazer a leitura, Marcos 6, do versículo 45 ao 52. Lá diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: Coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães, que é o período anterior onde Jesus realiza a multiplicação dos pães. Então, os discípulos não estavam ainda compreendendo o poder sobrenatural de Jesus. Então, a partir dessa nossa história, agora nós vamos ver 8 lembretes. São coisas que nós estamos acostumados até repetir para as pessoas quando elas estão passando por momentos difíceis. Mas nós nos esquecemos de viver e aplicar elas no nosso dia a dia. E nós constantemente precisamos ser lembrados das coisas básicas da fé, mas que sustentam toda a construção de fé da nossa vida. Então, hoje nós vamos, a partir dessa história, refletir e tirar 8 lembretes. Você está com a sua guia aí, você pode preencher. O primeiro lembrete que nós vamos ver nessa história é: Jesus sabe o que te espera e não te deixa sozinho na jornada. Jesus sabe o que te espera e não te deixará sozinho na jornada. Ali a gente viu no texto, nesse trecho, que Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente. Ou seja, Jesus mesmo tinha ordenado a ação deles. Ele tinha dito: vão, atravessem o lago. Jesus estava ciente dos perigos e desafios que os discípulos enfrentariam. Jesus nos manda para missões que ele está ciente dos desafios que nós vamos enfrentar. E o que nós podemos perceber aqui nesse texto é que seguir a ordem de Jesus não é garantia de mar calmo. Às vezes nós pensamos que em nossa vida, porque nós estamos com Jesus ou estamos seguindo uma direção de Jesus, que tudo vai sair a mil maravilhas. Que nós não vamos ter tempestades, não vamos ter adversidades. E se porventura começa a surgir alguma coisa que nós perdemos o controle, começamos a sentir medo, nós já começamos a duvidar se realmente nós estamos no caminho fazendo o que é certo. Será que eu deveria ter seguido essa instrução? Será que era isso mesmo que eu tinha feito? A gente começa a duvidar, porque nós muitas vezes interpretamos que para nós fazermos a vontade de Deus, significa que tudo vai estar sempre calmo. Essa é a prova que está tudo bem. É quando eu estou sempre com todas as circunstâncias ao meu favor. E nós sabemos que não é assim. E assim também aconteceu com os discípulos. Jesus mesmo, ciente que eles poderiam enfrentar esses desafios no lago, diz: vão. Então nós temos que ter essa ciência que seguir Jesus não é garantia do mar sempre calmo, mas garantia de companhia permanente. Jesus sempre está por perto quando nós seguimos a orientação dele.
Segundo lembrete, Jesus se importa com você. Seguindo a história, diz que ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade. Jesus estava atento e ele mesmo foi em direção aos discípulos. Jesus tem um cuidado especial por nossa vida. Ele sabe o que está acontecendo, ele está ciente do que está à nossa volta, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe daquilo que nós precisamos. Então Jesus se importa conosco. Às vezes a gente tem que lutar com alguns pensamentos que vêm à nossa mente. Será que Jesus está vendo a minha situação? Teve um outro momento que os discípulos enfrentaram uma tempestade também com Jesus dentro do barco, que os discípulos falaram: Jesus, o Senhor não se importa com nós vamos morrer. Às vezes nós chegamos a pensar isso, que Jesus não está se importando com a nossa vida, mas essa não é a realidade. Jesus se importa sim, ele está vendo, aqui diz o texto, ele viu os discípulos, e assim Deus olha para nós. Ele nos vê e ele vem ao nosso encontro em meio às nossas dificuldades. Terceiro lembrete, Jesus está sempre perto. Jesus está sempre perto. Continua o texto dizendo: Jesus foi até lá, andando em cima da água e ia passar adiante deles. É interessante a gente ver esse trecho que fala que Jesus ia passar adiante deles. É como se Jesus estivesse andando sobre as águas e passou. Vocês que lutem com a tempestade, eu vou seguindo. Jesus queria, através dessa situação, demonstrar que, independente se nós estamos vendo Ele ou não, Ele está sempre por perto. Eu vou passar adiante e vocês vão mostrar que eu estou aqui. Jesus está sempre por perto e ele faz questão de demonstrar isso. E é interessante que os discípulos, eles viveram duas experiências que a gente vê relatado nos evangelhos de tempestades com Jesus. Uma das tempestades, se você recordar, Jesus estava dentro do barco. Lembra dessa história? Diz que Jesus dormia no barco. Ele descansava enquanto estava a tempestade no mar. E independente dessas duas situações, tanto com Jesus dentro do barco como Jesus fora do barco, os discípulos temeram. Tanto vendo Jesus como não vendo, eles temeram. Então a diferença não está em eu saber que Jesus está por perto, mas eu me agarrar nessa convicção e fazer que ela se torne paz no meu coração em meio às turbulências externas. Então muitas vezes a gente repete algumas coisas como um papagaio: Jesus está por perto, Jesus é contigo, mas nós não aplicamos isso no dia a dia na nossa vida. Convicção: Jesus está por perto. Independente se você está sentindo Ele ou não, isso é promessa, isso não muda. É independente se nós estamos vendo Ele ou não, Ele está ali, Ele está sempre perto. Então nós precisamos ter essa convicção, confiar em Jesus, vendo Ele ou não, sentindo Ele ou não. A fé tem a ver com decidir crer e não sentir, decidir crer. E nesse trecho nós também vemos que Jesus estava andando em cima da água. Olha que coisa incrível. Jesus andando em cima da água. Nós podemos aqui aplicar para nossas vidas que Jesus está acima das tempestades. Jesus anda por cima daquilo que nos causa medo. Tudo aquilo que é tribulação, tudo aquilo que causa perturbação para Jesus é o chão. Ele pisa por cima, ele tem autoridade sobre a tempestade, ele tem autoridade sobre o mar, ele tem autoridade sobre as nossas preocupações, ele está no controle de tudo, nada ameaça Jesus. Ele tem esse poder de andar acima das tempestades. E se nós queremos encontrar Jesus, nós precisamos deixar de ver as ondas, de se preocupar com o vento e olhar por cima disso, por cima das preocupações, por cima das circunstâncias e enxergar Jesus vindo em nossa direção. Para eu ver Jesus, eu preciso olhar por cima. Se você focar só nas coisas que estão te causando medo, se você alimentar só aqueles pensamentos que estão te causando temor, a tua ansiedade, você não vai ver Jesus. Você vai ver as ondas, você vai sentir o vento. Mas se eu olho por cima disso, eu vejo Jesus andando em minha direção e vindo para me guardar. Amém, irmãos? Quarto lembrete, não alimente o medo. Não alimente o medo. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Imagina só, a situação já estava ruim. Eles estavam numa tempestade lá, estava terrível a situação para eles, no meio da madrugada. E ao invés de eles terem fé, eles alimentaram o medo deles. Ao invés de eles enxergarem um livramento vindo ao caminho deles, eles enxergaram mais terror. E o medo faz isso, ele atrai pensamentos negativos, ele atrai dúvidas, ele atrai temores, terrores. Ele cria fantasmas onde não existem fantasmas. Quando nós alimentamos o medo, aqueles pensamentos que vêm para nos desanimar e que geram mais ansiedade dentro de nós, nós começamos a criar fantasmas à nossa frente.
Os discípulos não reconheceram Jesus vindo à sua direção. Eles pensaram que era um fantasma. Quando o medo nos domina, isso que acontece. Nós enxergamos a realidade de uma forma distorcida. Não como ela realmente é. E esquecemos de quem é Jesus. Ele já não é familiar mais, porque a nossa visão está embaçada pelo medo. Pense só. Eles estavam tão tomados de medo que quando eles viram algo vindo em direção deles, o que a gente faz quando a gente está num momento de tribulação? A gente clama, Jesus, vem, me socorre, me dá uma ajuda, me dá um livramento, me dá uma solução. E a gente faz isso porque a gente espera uma solução de Deus. Os discípulos, no meio daquela tormenta, quando eles viram algo vindo em direção deles, porque eles estavam dirigidos, dominados pelo medo, eles pensaram, só pode ser um fantasma. Mas quando nós agimos diferente, nós agimos com fé, quando nós vemos algo vindo em nossa direção, a gente fala, só pode ser Jesus. Afinal, eu orei por isso, eu clamei por isso, Jesus não está me deixando sozinho. Com certeza, se tem algo vindo aí na frente que eu não estou compreendendo, só pode ser Jesus tomando conta da minha vida. Só pode sendo Jesus trazendo livramento. Então, se eu sou dominado pela fé, eu enxergo Jesus em tudo à minha volta. Eu consigo ver Jesus arquitetando, conspirando tudo ao nosso favor. Fazendo que tudo se mova a fim de que eu cresça, que eu esteja protegido, que eu esteja guardado. E a gente percebe então que o medo, ele tem fome. Ele é faminto, ele deseja se alimentar de notícias ruins que causam mais angústia, incertezas e temores quanto ao amanhã. É só você observar a nossa realidade atual. Se você está nas redes sociais, você vai ver. É visível quem tem medo do que nós estamos vivendo. Nós já falamos diversas vezes aqui que prevenção é necessário, mas tem pessoas que estão aterrorizadas. Elas não conseguem mais seguir em frente, a vida delas parou. Elas estão tremendo de medo, apavorados, igual os discípulos. E o que essas pessoas fazem? Elas se alimentam de medo. Elas alimentam o medo delas. Parece que elas procuram notícias ruins, elas compartilham coisas negativas, elas dão ênfase àquilo que muitas delas nem sabem a fonte daquilo lá, porque elas precisam provar para as pessoas que aquilo que elas estão sentindo é real. Como vocês não estão enxergando o fantasma que eu estou enxergando? Está ali. Elas precisam trazer algo concreto para que os outros temam e tremam igual elas estão tremendo. E o mundo, ele quer isso. O mundo quer tirar a paz daquele que está em Deus. A Bíblia fala que Jesus falou quando estava na terra que ele deixaria para nós a sua paz. Lá em João 14, 27 diz, deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá, não fiquem aflitos nem tenham medo. A paz de Jesus é diferente da paz do mundo, porque a paz do mundo é uma paz circunstancial. Ela depende que tudo esteja a seu favor para se sentir bem. Agora a paz de Jesus, ela é independente das circunstâncias, essa paz Jesus deixa para nós. E o mundo não consegue entender como o Filho de Deus consegue estar em paz em meio à guerra. Como o Filho de Deus consegue ter paz enquanto todo mundo está tremendo de medo. Mas é esse o diferencial daqueles que creem. Isaías já diz lá no versículo 26, 3, diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti. A mente, a convicção, não os sentimentos, porque os sentimentos são vulneráveis às circunstâncias, mas a convicção. A pessoa que tem convicção e tem a fé firme em Deus estará conservada em perfeita paz. No momento que nós saímos da nossa posição de paz, nós não estamos com a nossa fé firme. E é muito complicado nós andarmos com medo, porque o medo é uma forma de nós dizermos para Deus que nós não confiamos nele. Que nós não cremos que Ele tem poder suficiente para nos guardar ou para nos ajudar a enfrentar as dificuldades. Que nós não cremos que Jesus nos ajudará e estará ao nosso lado quando nós precisarmos. O medo é uma declaração de dúvida, é fazer de Deus mentiroso. Então, toda vez que nós temos medo, nós colocamos em dúvida as promessas de Deus. E isso é muito sério. Jesus não fala a linguagem do medo. Jesus fala a linguagem da fé. Nós já falamos aqui sobre isso. Quando nós começamos a só falar e colocar para fora angústias e crer mais essas angústias e alimentar mais essa angústia, Jesus não entende. Eu não estou ouvindo você. Eu ouço quando você fala em fé. Fala o que você crê sobre mim. Comece a exaltar Jesus, comece a falar sobre Jesus e você vai ver que as coisas mudam à sua volta. Então o mundo, ele não consegue entender essa paz. Por isso que é estranho para eles. E por eles não entender, eles fazem de tudo para reprovar quem está nessa paz.
A gente vai ver que muitas vezes pessoas julgam quem está em paz, até mesmo fazem ameaças, porque eles querem que todos vejam os fantasmas que eles veem. Para um medroso, o medo é coerente, faz sentido, porque ele está vendo os fantasmas. O problema é que fantasmas não existem. Por isso que as pessoas que têm fé não conseguem enxergá-los. Eles não existem. Quem tem fé não olha terror. Ele não consegue ver um fantasma à frente, ele só vê Jesus. O medo, ele produz essas realidades ilusórias. Para uma pessoa de fé, o que é mais coerente e lógico? Enxergar fantasmas ou enxergar Jesus? Então, quem tem fé, quem está firme, só consegue ver Jesus acima das tempestades. Viva na lógica do céu, ter fé e seguir em frente. E para ter fé, você não precisa desprezar a realidade. Afinal, não existia uma tempestade no texto? Ninguém disse que não existia uma tempestade, que as ondas não estavam tenebrosas, que o vento não soprava. Era real a tempestade. Mas o fantasma não era real. Então nós temos que enxergar a realidade como ela é e não criar fantasmas. Os dias são difíceis, mas Jesus está com a gente. Como nós então podemos alimentar a nossa fé e não o medo? Filtre o que você lê, o que você coloca para dentro de você. Se afaste de pessoas incrédulas. Infelizmente não é só das conversas incrédulas, é de pessoas incrédulas. Porque pessoas sem fé, elas sugam você. Você tem que ficar sempre rebatendo e você sempre tentando dizer para a pessoa que não é assim, você se sente sugado. Aquilo chega a fazer mal, se torna um peso. Então, muitas vezes nós temos que nos afastar de pessoas que insistem em não confiar em Deus, em não ter fé em Deus. E é tão séria a questão da incredulidade que Deus chama a incredulidade de pecado. E muitas pessoas serão desclassificadas do reino do céu porque estão na incredulidade. Então, o medo alimentado gera essa mente incrédula, que só vê coisas negativas, só vê o que está de errado e não consegue enxergar Jesus sobre as coisas. Então, alimente sua fé. Fale de coisas que apontem para a fé. Efésios 4:29 diz: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Esse é o conteúdo das nossas conversas. Coisas que edifiquem a fé das pessoas, que ajudem elas a alcançar aquilo que elas estão buscando, que façam bem aos que o ouvem. Claro que não significa que nós não vamos corrigir, porque a correção no fim ela é boa, ela nos leva ao caminho certo, mas nós não vamos incentivar condutas de ansiedade, condutas de medo, pensamentos negativos, pensamentos que não apontem para Deus. As palavras, elas são alimento, então conheça as promessas de Deus. E cria o hábito de falar a respeito dessas promessas. Se precisar, cola nas paredes da casa, coloca despertar no celular lembretes a respeito das promessas do Senhor. Ore a palavra de Deus. Você não sabe como orar, tem dificuldade de exaltar Jesus? Pega lá, abre tua Bíblia em Salmos, tem diversas canções, orações, e lê em voz alta em forma de oração. De Jesus, eu quero orar esse salmo agora, do meu coração para o Senhor. Eu não sei falar bem, mas o salmista colocou tão bem o que eu estou sentindo aqui, que eu quero orar esse salmo. E você vai ver como a realidade à sua volta muda. Você cria um ambiente espiritual de fé. Você sai renovado quando você usa as palavras para cima, apontando para Deus. O teu coração muda, os teus sentimentos mudam. Então não adianta às vezes ter a coisa só aqui guardada, é preciso colocar para fora. Diante das circunstâncias difíceis, fale: Deus está comigo, Deus está no controle, Deus está perto, Deus está vindo com livramento. Fale, crie um ambiente sobrenatural à sua volta, onde é possível acontecer milagres, porque você está chamando Jesus para dentro do teu barco. As palavras têm esse poder incrível de criar realidades de paz à nossa volta. Quinto lembrete: procure conhecer Jesus. Mas logo Jesus falou com eles dizendo: coragem, sou eu, não tenho medo. Eu gosto muito do texto de 1 João 4,18, onde diz: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Quando a gente fala de amor, nós estamos falando de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, aonde Deus habita, aonde eu tenho um relacionamento sincero com Deus, um relacionamento constante, nesse lugar habita o amor. E a Bíblia fala que onde o amor mora, o medo não tem vez, não tem lugar, não tem espaço para o medo. Eles são incompatíveis.
Então, se você tem sentido que os dias à sua volta têm causado medo, o que você tem ouvido tem causado medo, você precisa aprofundar seu relacionamento com Deus, seu amor pelo Senhor Jesus, porque dessa forma você vai começar a ser abastecido pelo amor e, consequentemente, o medo será afastado. O relacionamento com Jesus é repelente para o medo. Ele te protege, porque o amor lança fora, afasta todo medo. O medo de se sentir castigado, o medo de ser punido, o medo de não ser protegido, o medo da condenação, o medo de ter que pagar pelos pecados. Isso é mentalidade de escravo, não de quem é filho, quem sabe que tem um pai que ama, que cuida, que está à sua volta protegendo e guardando. Nós precisamos nos aprofundar desse amor para vencermos o medo. 6º lembrete, ouse viver no sobrenatural. No Evangelho de Mateus, que relata a mesma história, tem um acréscimo acrescentando a história de Pedro, quando Pedro também nessa situação anda sobre as águas. E nós também podemos tirar lições e lembretes importantíssimos desse momento. Naquela situação que eles estavam, lá no Evangelho de Mateus conta que então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E Jesus respondeu: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Tem uma frase que fala: o medo contempla, a fé age. O medo fica olhando as coisas acontecer, fica se apavorando, fica criando realidades que não existem. A fé age. A fé não quer ficar refém daquela situação, ela quer andar. Pedro não só quis ver Jesus andando sobre as águas, ele quis participar daquele sobrenatural. Ele quis aproveitar aquele momento tempestuoso, um momento de impossibilidades, um momento onde ele perdeu o controle da situação, um momento de improvável, um momento difícil. Ele quis aproveitar aquela situação para viver milagre, porque o impossível é um terreno de milagres. Pedro ousou viver no sobrenatural. A gente sabe que Pedro não concluiu com sucesso, né? A Bíblia fala que ele sentiu o vento, ficou com medo e afundou. A gente fala: Pedro vacilou, Pedro pisou na bola. Mas ninguém de nós aqui pode falar como Pedro: mas eu andei, nem que foi um passo, eu pisei em cima das águas. Ele ousou, ele teve coragem de viver algo diferente. Ele ainda estava aprendendo a viver na fé, depois ele ficou mais afiado. A gente vê lá em Atos, quando ele começa a igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva, ele estava afiado na fé. Mas Pedro começou dando os primeiros passos em cima da água, em dias difíceis, em dias de tempestade. Então a gente às vezes espera, está tudo bem para a nossa fé em Deus aumentar, para a gente se sentir mais corajoso. Mas o dia de treinar um medroso e fazer ele virar corajoso é no dia da tempestade. É quando tu joga ele no mar e vai e anda. Se tu não andar, tu afunda. E nos primeiros passos, Jesus vem ao nosso encontro e nos socorre, igual fez com Pedro. Mas nós precisamos ter essa coragem. E nós precisamos, em tudo em nossa vida, pedir uma direção. A gente vê que Pedro, ele não teve uma fé irracional. Ele não fez algo irresponsável. Ele pediu uma palavra para Jesus: Jesus, mande que eu vá até você. E Jesus diz: venha. Sob a palavra de Jesus, Pedro andou. Uma fé fundamentada numa palavra do Senhor. Nós vamos ver mais sobre isso no próximo ponto, mais para frente. 7º lembrete, foque no propósito. Continuando esse texto da trajetória de Pedro, fala que, porém, quando Pedro sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Nós percebemos nesse trecho que os nossos sentimentos fazem guerra com a fé. Como nós falamos no início, os sentimentos são reféns das circunstâncias. Se você quer ter uma vida de fé, você quer viver encorajado, convicto, você precisa lutar contra os seus sentimentos. Sentimentos são algo muito instável. A fé é algo concreto. Então você precisa guerrear. O pastor Luciano Subirá fala: pior do que as circunstâncias difíceis do lado de fora é ter um coração perturbado do lado de dentro. Se as coisas já estão difíceis do lado de fora, você ainda perturbado, você que vai causar mais tempestade. A famosa tempestade no copo d'água. O negócio já não está fácil, daí você vai piorar. Vai começar a enxergar fantasma, vai fazer todo mundo ficar com medo. Não! Acalma teu coração. Na hora da tempestade é o momento de pensar, né? De poder encontrar soluções, buscar o favor de Deus. Então você precisa estar bem.
Você precisa estar centrado. Se nós deixarmos de olhar para Jesus, nós vamos focar nas circunstâncias e elas irão nos distrair. E ao nos depararmos com as circunstâncias desafiadoras, onde nos tornamos impotentes e perdemos o controle, o medo vai fazer morada. E o medo, ele paralisa e por fim ele nos afunda. Igual aconteceu com Pedro. Então, olhe para Jesus e foque no propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que Deus tem chamado você para fazer? As circunstâncias, quem sabe, não estão a seu favor, mas Jesus garante que você vai chegar na linha final. Ele disse para os discípulos, vão até lá. Então, eles iriam chegar. Jesus não estava falando algo enganoso a eles. Eles tinham um propósito, eles tinham uma direção, vão até lá. Então, era garantia que eles iriam chegar lá. Jesus disse que ia lá depois também. Então, eles tinham um encontro marcado. Foque no seu propósito. Independente do que aconteça no meio do caminho, você vai saber que o teu destino está garantido. Olha que incrível, nós não sabemos o que vai acontecer no meio da nossa história, mas o fim a gente já sabe. É igual se você tivesse que assistir um jogo de futebol e você já soubesse o final, o resultado da partida. Você já sabe que vai sair vitorioso, fica até mais descansado, como a pipoca, só vai começar a assistir ali os passes e vai curtir o momento, porque já sabe, teu time vai vencer. E com Jesus é essa garantia, nós vamos chegar ao fim, mas você precisa focar. A única coisa que pode fazer você não chegar lá é você mesmo, se você perder os olhos de Jesus. E oitavo e último lembrete, combata a dúvida. Combata a dúvida. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Jesus falou que Pedro tinha uma fé pequena. Ele tinha fé para começar, mas não tinha fé para continuar e chegar ao fim. Uma fé para começar não garante uma fé que te levará até o fim. A fé ela precisa ser alimentada constantemente. Você precisa ser fortalecido no Senhor, abastecido. Quem sabe você começou sua caminhada com Deus com muita fé, mas o tanque está baixando, está entrando na reserva. Você já se tornou uma pessoa mais desanimada, mais incrédula, já não tem mais aquele fogo por Jesus. Será que vai conseguir chegar ao final? Uma fé para começar não garante uma fé para terminar. Não tem uma fé pequena. A fé ela precisa ser fortalecida. E é interessante que muitos tratam a fé como um sentimento positivo. Um desejo bom, como se fosse uma coisa que te inspira, como se fosse um positivismo. Mas a fé não é positivismo, tá? Então tem pessoas que levantam de manhã, elas estão se sentindo bem. Tá tudo bem, as contas estão pagas, a casa está organizada, os filhos encaminhados, não tem conflito no relacionamento. Então hoje eu sou uma pessoa de fé. Estou cheia de Jesus hoje, estou avivado, como diz na Viva. Estou cheia de Jesus. E ela acha que ela está sendo uma pessoa cheia de fé. Mas, na verdade, ela está sendo uma pessoa positivista. Afinal, está tudo bom, tudo bem à sua volta. Agora, seja uma pessoa de fé, o dia que você levanta, está lá a conta para pagar e não tem o dinheiro. Deu um fight no relacionamento. O filho está passando por um problema na escola. A casa está precisando de reforma. E daí, cadê aquela fé? E aquele homem, aquela mulher cheia de Deus que vive em paz. Uma pessoa que condiciona a sua volta, a sua fé, como ela levantou de manhã, como estão seus sentimentos, na verdade é uma pessoa positiva ou negativa, não uma pessoa de fé, porque a fé é permanente. E a fé, por isso que nós precisamos compreender que a fé não é um sentimento, fé é racional, no sentido que ela exige posicionamento e compreensão na nossa mente. Se nós acompanharmos lá no final do texto, do trecho que nós lemos, fala que os discípulos não compreenderam aquele momento porque a mente deles estava fechada. Eles não tinham entendido nem o milagre da multiplicação dos pães, quanto mais Jesus andando sobre as águas. A mente, a compreensão espiritual deles estava fechada. E a Bíblia vai nos chamar constantemente a renovar a nossa mente. Pensamento, fé é também pensar. Não é na hora que você se converteu, você abandonou a tua parte intelectual e não precisa mais pensar, não precisa mais combater dúvidas, não precisa mais argumentar na fé. Não, a fé ela exige convicção, ela exige conhecimento, ela exige você ter ciência das promessas do Senhor, ter ciência sobre quem Deus é. É assim que a fé se enraiza. Agora, se você enraizar a sua fé em sentimento, ela vai ser vulnerável. Por isso a importância de estudar a palavra de Deus e renovar a mente sua. Romanos 12 vai dizer, não se conformem com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele diz, não andem no passo do mundo, mas sejam transformados aonde? Na mente, porque a nossa mente, sendo terrena,
indo como o mundo vai, tentando ser coerente e politicamente correto como o mundo está sendo, você vai afundar. Se você deseja compreender o sobrenatural de Deus e viver numa fé verdadeira com Deus, você precisa transformar a sua mente, a sua maneira de compreender as coisas espirituais, a sua maneira de se posicionar, combater as dúvidas. Algumas pessoas respondem tudo dizendo, isso aí é de Deus, é do diabo. Aprenda a discernir as coisas, discernimento precisa ter conhecimento. E assim a fé vai criando sustentação. A Bíblia fala em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento. A fé é convicção. Aonde a convicção acontece? Na mente. Então, às vezes a gente pensa que tem que tratar o nosso coração. Sim, o coração tem que ser tratado. Ele é enganoso, né? Nós estamos muitas vezes reféns da natureza adâmica que a gente ainda luta, né? Jesus já nos libertou, mas a gente é teimoso. Mas nós precisamos transformar também a nossa mente. E por isso que é importante você ver perceber o que você está ouvindo, o que está deixando entrar, filtrar. Porque é aqui que acontece a renovação e é aqui que você vai ter firme convicção. Quando você diz Jesus está comigo, você não está sentindo, você tem certeza disso. É convicção. Nós precisamos treinar, amadurecer a nossa mente para pensar de uma maneira sobrenatural, ter compreensão na realidade celestial das coisas. A fé ela não é irresponsável. A fé, ela não age sozinha. A fé não é um sentimento. A fé, ela sempre se apoia em algo sólido. E o que é o sólido? A palavra de Deus, que é rocha, é firme, é imutável, inabalável. Ela precisa de uma palavra. A fé, ela não te chama a saltar nas trevas e esperar que Jesus venha te salvar. Não. A fé, ela te faz saltar da escuridão para a luz. Pedro, a gente não viu ele saltando do barco para a zona, vamos andar sobre as águas. Não. Pedro foi baseado numa palavra, firme fundamento de Jesus, e andou em direção a Jesus. É saltar das trevas, do que é incerto, do que é terreno, para algo que é sobrenatural, é espiritual, é celestial. Eu mudo de realidade, eu salto das trevas para a luz. Ou seja, eu ando num firme fundamento. Para Jesus, as circunstâncias, elas viram só chão, quando elas estão seguras nas palavras de Deus. Quando a gente se assegura nas palavras do Senhor, quando a gente alimenta a nossa fé com a palavra viva do Senhor. Então, a fé ela não é irresponsável. Se conta uma história do pastor Paulo Chu, que ele tinha 3 irmãs da igreja dele, que queriam ir numa conferência, assistir uma preleção, e para elas chegarem até o destino delas, elas precisavam atravessar um rio. Só que quando elas chegaram lá para atravessar, não tinha ponte. Então, o que elas fizeram? Elas fecharam os olhos e oraram. Jesus, como Pedro andou sobre as águas, nós também queremos andar. E elas foram. E conta-se que elas morreram afogadas. E aquele pastor ficou inquieto e foi orar a Deus. Elas tiveram fé, elas quiseram andar com Pedro. Por que o Senhor permitiu? E Deus falou para aquele pastor, eu dei essa palavra para Pedro, não para elas. Então, fé é andar numa palavra direcionada para você. Convicção. Não é arriscar. Não é saltar e ver o que vai dar. Você entende que a fé ela é sim racional nesse sentido? Ela é baseada em convicção e não no vamos ver o que vai dar? Então, para você ter essa convicção, você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa ter relacionamento com a palavra. Senão, para você, fé vai significar arriscar. Nós precisamos ter uma palavra do Senhor para andar sobre as águas e andar sob o medo. Ele não precisa nos dominar. Conclusão. Jesus preparou um caminho de fé para você andar. Nele o medo não tem lugar. Jesus já estabeleceu o trajeto para nós seguirmos como cristãos. Já estabeleceu sua vontade e o caminho dele é um caminho de fé. Ele mesmo constrói o caminho para nós podermos dar nossos passos firmes. Se você quer viver esse caminho, você precisa enfrentar o medo, alimentar sua fé e ter coragem de viver no sobrenatural. Tenha coragem de viver acima das circunstâncias. E contra a onda que esse mundo está ditando por aí. Tenha coragem de ter fé. De ter convicção que Jesus está contigo. Que Jesus está perto. Que Jesus sabe do seu futuro. Não alimente o medo. Combata a dúvida no seu coração. A dúvida das pessoas. Se posicione. A palavra de Deus vai falar em Efésios sobre o escudo da fé. O escudo era defesa. Para se proteger contra os dardos inflamados do diabo. Naquela época, um escudo que protegia dos dardos inflamados do inimigo. Eles jogavam flechas ardentes
contra os soldados do povo inimigo, e se eles não estivessem protegidos nas suas defesas com o escudo, eles então eram queimados, não só atingidos pela flecha, como queimados. E a Bíblia vem tratar e falar que a fé, ela é como um escudo, ela é sua defesa no dia que os dardos inflamados do diabo vêm sobre você. Se você se vestir dessa armadura, dessa sua defesa de fé, você vai estar protegido contra qualquer dardo inflamado do diabo, e nada vai poder te derrubar, porque a fé vai guardar você. Vamos colocar aí.